Olá, bem-vindos. Hoje temos um tema muito interessante. Assim sendo, fiquem conosco. O tema de hoje é as emoções. Isto é, de alguma forma, relevante para todos aqueles que falam espanhol, pois sabemos que somos muito emotivos. Desta forma, vamos ouvir o que tem a dizer o Dr. Leitman sobre este assunto. Dr. Leitman, bem-vindo. Muito obrigada. Me alegra falar sobre este assunto. É assim como eu vejo na realidade os que falam espanhol, não importa onde se encontram, desde a América do Norte, Caribe, América do Sul e também na Espanha. Quem fala o mesmo idioma, inclusive, ainda que originalmente não tenha relação com a América do Sul, tem uma atitude especial no que diz respeito a sentimentos, são mais abertos, mais participantes. Não em forma intelectual, mas sim que o intelecto soma ao sentimento e tem uma atitude, um enfoque muito especial a respeito da vida, da cultura, a ciência, a educação, para os que falam espanhol. Qual é a raiz? De onde surgem as emoções? Os sentimentos vêm da raiz da alma. Temos as 70 nações do mundo, 70 raízes para todas as nações. E todas têm uma raiz diferente. E como resultado destas raízes, os ramos são diferentes e por esta razão cada nação, cada tribo, cada congregação tem sua própria cultura, sua própria expressão de algo interno, de uma raiz interna, manifestada em todo tipo de formas. Vemos na Austrália, Rússia, Europa, África. São grandes áreas e muito diferentes de acordo a quem vive. O filósofo Aristóteles dizia que as emoções moram no coração. E o médico e filósofo Galeno disse que é no cérebro o centro das sensações e pensamentos. Então, onde estão as emoções? No coração ou na mente? Nem aqui, nem ali. Não está correto isso. Assim pensavam aqueles filósofos antigos. Pensavam que temos o coração e a mente, falamos dessa forma, inclusive, mas nem aqui, nem ali. O que acontece é que o coração é muito sensível aos sentimentos em sua pressão arterial e a mente se esforça quando perdemos algo e pensamos nisso, e por isso se sente de outra forma, como se o coração tem o sentimento e a mente o pensamento, mas não é assim. O coração é uma bomba que é sensível a todo tipo de pressão e os nervos, e assim responde. E sentimos todo tipo de mudanças no coração, mas assim falamos. Podemos continuar falando nestes termos, que as pessoas que vivem na América Latina têm uma tendência de sentir mais as coisas e ter um coração aberto, como se diz, emocionalmente. Sentem mais o sentimento dos outros. Por exemplo, os anglo-saxões na Europa
Vemos que, inclusive, eles se esforçam para serem mais frios do que já são e ocultam seus sentimentos. É uma diferença muito grande. E no norte da Europa, querem ser modestos com seus sentimentos. E na América Latina, ao contrário, querem abri-los. O que as emoções têm a ver com a geografia? Essa é a pergunta. A geografia não é assim algo que influencia, mas o planeta Terra é como um imã especial que em cada região diferente uma força diferente age. Por isso, uma pessoa que se desenvolve em uma região não são similares aos que se desenvolvem em outra região ou lugar do planeta. E por isso, não pode ser que se assemelhem. A força que vem do planeta Terra, da atmosfera, inclusive, sentimos que pessoas que vão de uma zona a outra, passando um tempo, mudam. Inclusive, são pessoas que não estão em contato especial com os locais, mas, por viver em um lugar, existe um ditado que diz: quem muda o seu lugar, muda a sua sorte. Ou seja, a sorte é a força da Terra que age. Ou seja, não são mais as suas características individuais, e sim a influência do ambiente que determina as emoções? Certamente, vemos que cada um tem sua personalidade, melancólicos, fleumáticos, mas não é suficiente. Em cada nação existem 4 tipos diferentes de impressões de pessoas em seu caráter, mas, fora disso, existe um nível de impressão diferente, mais ou menos, segundo o país, mais emocional, menos emocional. Isso já não tem do que falar. Devemos entender que aqui existem genes internos, talvez, mas, de qualquer forma, tudo depende do modo, da medida que alguém se encontra em um lugar sobre a Terra. O planeta Terra nos muda. Muda de lugar, muda de sorte, muda a força que age sobre a pessoa e a pessoa muda. E vemos isso. É muito interessante. Eu conheço pessoas que já conheço há tempos que se foram da Holanda para o Canadá e eu vi o quanto mudaram. Não são mais holandeses, se tornaram locais. Não existe o que fazer, nós dependemos do planeta. Então pode ser de qualquer cultura, pode ser um japonês, um europeu, ou que se chega a México ou outro país, em Colômbia, imediatamente vai adquirir estas qualidades de alguém local. Sem dúvida, quem vai para, por exemplo, ao Japão, então se inclui com o que existe ali, a terra, o ar, o entorno, influem. Então, a pessoa quer entender a cultura japonesa e compreendê-la mais e aproximar-se. Então, a pessoa muda. Quer dizer, eu não acredito que dependa somente das pessoas com as quais se encontra, mas sim também pelo lugar em si da Terra. Se tem, então, alguma importância espiritual, então, a Terra que cada um está, o espaço territorial geográfico? Nós não sabemos isso sobre o planeta, mas vemos os resultados. O resultado é um fato. Não podemos discutir o tema, não o entendemos. O quanto uma pessoa possa viver
com relação ao planeta, no norte ou sul, no ocidente ou oriente, e o quanto as mudanças influem. Isso é bastante interessante e importante. Também vemos que as mudanças que a pessoa recebe através da sua profissão, do seu entorno, hoje em dia, isso é alguma coisa que muda muito. Mas, de qualquer forma, isso fica. O nosso planeta tem muitas forças, é muito complexo. E nós também mudamos. A pesquisa Gallup determinou que na América Latina estão os países com mais emoções. São os países mais emocionais do mundo. Bolívia em primeiro lugar, em seguida El Salvador, onde eu nasci, Equador, e assim sucessivamente estão Nicarágua, Guatemala, Colômbia, Costa Rica. Isto é, dentro de 148 países do mundo com os quais foi feita esta pesquisa. E a pergunta é se existe alguma raiz espiritual específica em todos estes lugares, mas além do que se fala sobre o caráter dos latino-americanos, que têm mais predisposição ao coletivo, por exemplo, a pergunta adicional então seria se isso influencia em maior capacidade para o desenvolvimento espiritual por estas características da emoção no sentido coletivo. Eu só posso dizer o que eu penso. Não temos com isso alguma coisa a ver com a espiritualidade e desenvolvimento e pesquisas que eu possa me referir a elas. Mas o que acontece é que cada região, por exemplo, Índia, Ásia Ocidental, Japão, China, como música eles têm? Que escrita tem? As Filipinas, Indonésia, de todas as formas onde a pessoa vive tem uma tendência a expressar-se de uma forma muito específica para comparar com a escritura da cultura grega ou latina, ou como na América Latina ou na Etiópia, e como eles escrevem. O lugar determina a forma de pensar. Então, como se expressa seus pensamentos na sua mente, e nisso eu não creio que aqui podemos fazer um grande estudo de onde provém e, obviamente, vem do lugar, mas o que existe no lugar que afeta a pessoa, para que tenha outro tipo de música, outro tipo de enfoque, outra filosofia, outra escrita. Porque isso é um segredo que se encontra dentro do planeta. Essa é a pergunta. Por quê? Isso é porque aqui nos encontramos em um espaço muito especial e em todas as partes do universo tem outro potencial, e exatamente no planeta Terra e todas as forças do universo estão concentradas ao nosso redor, porque somos os únicos no universo que temos sentimento, um desenvolvimento premeditado, forças de desenvolvimento, apesar de que o planeta é muito pequeno no universo. Não tem o porquê ser especial, mas é especial. Acumula tantas mudanças em seu interior, forças tão grandes que definitivamente nos faz diferentes.
Sobre essas diferenças que existem, o Senhor fala sobre a raiz espiritual e o espaço geográfico, ao que se refere então o conceito das 70 nações do mundo. Isso são raízes espirituais que existem. São 70 forças que atuam sobre essa massa de pessoas em geral e convertem essa massa em 70 grupos de pessoas e cada grupo tem um dado especial, específico próprio, que ninguém tem. E vemos que não conseguimos diferenciar exatamente o que são as 70 nações. Não entendemos de acordo com o que temos que estudar, e agora falo como cientista e não como cabalista. Por ora é um problema esse assunto, mas é assim. Ou seja, se vamos olhar o período anterior, segundo a sabedoria da Kabbalah, a força que se chama Zerampin, que influencia muito sobre nós e que se divide em 7 grupos por 10 subgrupos, e assim recebemos 70 forças que afetam a população do mundo e produzem estes 70 grupos. Então, quando se refere a 70 nações, no conceito terrenal da palavra, Estados Unidos, Colômbia, México e disso serem 70, mas sim que são 70 forças representadas como 70 nações do mundo. Você tem razão, sim. Vemos que existe uma diferença entre as nações, se são ou não as mesmas nações. Por exemplo, franceses e alemães, são 2 povos ou não? Provavelmente sim. Eles são muito diferentes, apesar de que vivem em uma região muito próxima, e existem regiões, que existem aldeias que têm efeitos disso, mas vemos que não podemos diferenciar entre as raízes. Mas vemos o que eles são, e ao longo dos anos vemos que existem raízes diferentes. Por exemplo, o que eu entendo sobre a diferença entre Rússia e Ucrânia. Qual a diferença existe entre russos e ucranianos? Mas são 2 povos completamente diferentes na sua raiz. Até o dia de hoje tem uma confusão de que acreditam que são um só povo, mas a todo tempo existe algo como uma brecha entre eles. E essas são as raízes que não se podem desviar. Às vezes, a história se pode apagar um pouco de vez em quando, mas essa raiz em cada nação, ao final, se sobrepõe. Como esta raiz que o Senhor menciona, o quanto isso influencia na raiz espiritual de cada pessoa. O desenvolvimento espiritual já é outra coisa. Se estamos falando do desenvolvimento da raiz e a comparação ao desenvolvimento individual da música, da arte de cada um, não se pode dizer que é uma raiz espiritual. Por exemplo, Tchaikovsky. Segundo sua música, Tchaikovsky é italiano e não russo, etc. Ou seja, devemos entender que existe muito mais que adicionar ao assunto. Nem sequer temos muitos dados.
Aqui, inclusive, vamos falar sobre este outro aspecto fora da geografia. Existe outra entidade que também influencia, que tem a ver com o clima. Se diz que os países que são mais quentes são mais alegres, mais espontâneos e mais emotivos, mais emocionais. Se diz isso dos que estão ao sul em geral, e no norte, onde se faz mais frio, também é esse o caráter da personalidade. Por que assim? O que tem a ver o clima com as emoções? Eu creio que está claro. Onde faz mais frio, quando existe mais calor, existe maior ou menor expansão. Quando existe mais frio, como que se encolhe. Isso ocorre nos materiais físicos e também no nosso caráter, se manifesta dessa forma externamente. Então, isso é a influência do ambiente em todos os aspectos e em todo o entorno. Sim. Existem emoções positivas e negativas. Podemos medir isso. Eu não acredito que existem sentimentos positivos ou negativos. Tudo depende do equilíbrio que está dentro da pessoa. Temos que nos referir a todos os pensamentos e todas as bases e todo o mal e bem que existe em nós e referirmos da mesma forma. Tudo é uma questão de equilíbrio entre nós. Se tudo estiver equilibrado, tudo estará correto. Sem muito sentimentalismo e sem muito intelectualidade, mas sim equilibrado em relação ao sentimento para conseguir a meta. Mas isso exige da pessoa um esforço intelectual também. Por isso ocorre assim. Embora saibamos que existem nações inteiras, povos inteiros que têm uma tendência a serem mais cientistas, outros mais culturais, inclusive na musicalidade, arte e dança, cada nação tem suas características especiais em relação ao restante. De onde vem isso? Por que é uma questão relativa se falamos de emoções equilibradas? Na verdade, é relativo, mas em relação a algo. Mas primeiro devemos ver a meta principal de nossa vida, do que precisamos. Precisamos criar filhos, o que precisamos alcançar para chegar a uma vida prazerosa, para trabalhar para a próxima geração. Aqui existem povos, nações que se referem a este assunto de forma menos séria ou mais séria, mais sentimental ou menos sentimental, mais responsável ou menos responsável. E existe um problema porque se refere ao caráter da nação e são diferentes. Todos os povos são diferentes. E eu acredito que, atualmente, com toda a mistura que existe no mundo, estamos nos tornando um povo integral no mundo. Não de imediato, mas estamos vendo como eles começam a conectarem-se, se falamos ou não, tudo se mistura e já não podemos dizer que exista uma nação que esteja limpa de influências do restante das nações. Por isso, me parece que essas coisas logo quase se apagarão e chegarão a um estado onde vai haver somente uma cultura, uma só educação, um só enfoque, um coração, uma mente em todo o planeta. E pode ser que nos faça falta estas oposições. Por exemplo, latinos, espanhóis, comparando a dança, por exemplo,
a música dos outros. Eu não sei, veremos em que medida o planeta nos mescla e, de toda forma, nos mantém em uma idiosincrasia de cada povo. Mas não parece entediante se todos vamos chegar à mesma forma e não irá se manter esta parte tão especial de cada lugar e de cada povo? Sim, na verdade, também na sabedoria da Kabbalah, da qual eu me ocupo já fazem anos, diz que temos que manter as mudanças e diferenças que existem entre nós, que são aquilo que nos dá o colorido, o sentimento e as relações entre nós. Se todos fôssemos iguais, não haveriam sentimentos, discernimentos, renovações nos sentimentos. Não poderíamos nos ajudar a sermos mais ricos e sensíveis. Estou me referindo às sensações. Não conseguiríamos abrir-nos para ajudar o outro a abrir os horizontes do seu coração, a todo tipo de áreas de sensação, inclusão. Eu não acredito que isso se acabará. Ao que o Senhor se refere quando fala de algo uniforme? A que tipo de uniformidade o Senhor se refere? Esse é o assunto. Sobre isso está escrito na sabedoria da Kabbalah que todas as transgressões são cobertas com amor. Não poderemos apagar nossas diferenças ou ocultá-las de alguma forma. Teremos que nos conectar em uma relação positiva, mas a diferença é que as diferenças ficarão. E eu considero, depois de que agora passaremos um período no qual estamos tentando esconder as diferenças entre nós. Isso é um processo que terminará logo e descobriremos o quão diferentes somos. Exatamente através do desenvolvimento emocional e intelectual. Quando eu me misturo com alguém, eu começo a entender mais a mim mesmo. Não é que eu estou me exterminando, mas que eu serei uma pessoa mais proeminente no que eu sou em relação a outra pessoa, justamente através da aproximação. Por isso, existem períodos belíssimos na história e revelaremos a beleza que existe em cada um. Na combinação correta, na conexão correta, poderemos desfrutar uns dos outros. A respeito deste contraste, isto que o Senhor disse deste contraste, que isso nos permite medir e nos avaliar, porque temos um referente com o qual comparar. Sim. Agora a pergunta é, temos que restringir as emoções? Isso já é outro assunto. Isso depende do estado interno da pessoa, mas se estamos falando de uma nação inteira, isso depende da medida da manifestação do que ele tem para se expressar. Na América do Sul, por exemplo, existe uma forma de se manifestar que não existe em outra parte, como por exemplo na China. Eu não vi em outros lugares que tem essa mesma forma. É interessante ver como as pessoas são assim, emotivas, expressivas, como se manifestam. Está na natureza dos latino-americanos e também na cultura e educação que foram desenvolvendo, que lhes foi permitido ser assim. Por exemplo, se pegamos os japoneses, é outra cultura. Os japoneses, quando expressam seus sentimentos, como pode ser? É totalmente o contrário. Eles têm que mantê-lo dentro. Por fora tem que ser como uma máquina, como uma parede. Se submete somente assim quando se inclina aos outros.
E sobre o equilíbrio, então, qual é o equilíbrio que existe entre um japonês que lhe ensinaram a não mostrar emoções e um latino que totalmente o contrário, que é uma explosão, um transbordar de emoções? Não podemos dizer o que vai nos acontecer quando acontecer toda essa mistura, porque estamos somente por uma década tentando entender. Mas me parece que é possível chegar a um estado no qual nos compreendamos e vamos nos incluir, mas eu não creio que por dentro pode existir um caso no qual a raiz espiritual de cada povo mude, porque é uma raiz, e isso não depende das mudanças materiais, ele é mais elevado que nós. Essa era a minha seguinte consulta. E isso tem a ver com o desenvolvimento espiritual e também com a conexão com outras pessoas, se uma ou outra característica determina o quanto eu vou poder me conectar com o próximo ou não. Nesse sistema de emoções do qual falamos, de expressar muito as emoções ou restringir-se, em que situação se facilita a conexão com os outros? Acho difícil dizer, porque temos que aprender como transmitir um ao outro, em nosso sentimento e pensamentos, uma forma que nos permita nos aproximar um ao outro para que seja ao gosto de ambas as partes. Por exemplo, digamos, eu venho da Europa Oriental e você vem da América Latina. Eu não acredito que nós compreendemos um ao outro. Não acredito que possamos nos aproximar internamente um do outro. Podemos ser bons amigos e doar um ao outro, mas internamente cada um tem uma raiz que não pode conectar a raiz do outro. Não é em vão que está escrito que existem 70 nações do mundo, 70 raízes que não se podem apagar. Não existe muito o que fazer. Temos que saber como nos conectar por cima destas raízes que não se podem mudar. Não depende de nós, assim nascemos. Milhões de quilômetros um do outro, dentro de um entorno, com sua influência. Embora tenhamos diferentes raízes espirituais, podemos, como diz a sabedoria da Kabbalah, sobre todas as transgressões, ou seja, as diferenças, podemos cobrir com amor. Isto é, que eu considero a tua raiz espiritual na medida que eu entendo e que eu consigo. E você faz a mesma coisa em respeito a mim. E nestes sentimentos comuns, podemos estar em uma conexão bonita, da menor atitude à mais elevada. De todos os modos, através da compreensão de um ao outro, não podemos ser do jeito que o outro deseja que sejamos. E isto é estar em contato. Como podemos, então, interpretar o sistema de emoções, sem importar, então, se vem da América Latina, ou da Europa, de Israel, Estados Unidos, de maneira correta, para o bem dos outros, para uma conexão melhor com os outros, uma união? Isso
Se diz que é a educação que deve ser de como nos aproximamos de forma que o amor cubra todas as transgressões, ou seja, todas essas brechas, e trabalharmos por sobre elas como se fossem um segundo andar, e não na mesma área como estamos você e eu, mas sim nos elevar acima destas diferenças naturais. O que existe neste segundo piso? Neste andar está claro para mim o que existe. O que está no segundo nível, se o senhor fala, se pode amplificar. Neste primeiro andar temos tendências e qualidades que recebemos de forma natural. No segundo andar temos somente a capacidade, o nosso desejo, um trabalho em comum, onde queremos estar conectados um com o outro, apesar que existem entre nós um sentimento, pensamentos muito diferentes. Ajuda ou não ser emocional? Ajuda na vida, tanto na parte terrestre, no trabalho, na família. É uma característica positiva, negativa? Como define-se? Eu creio que é maravilhoso que possamos nos conectar com outras pessoas em dois níveis. Porque, por exemplo, no nível mais baixo, no primeiro andar, é o que recebemos da natureza, e no segundo é por sobre a natureza, é o que queremos que seja, ou seja, é uma diferença muito grande, onde nos levamos sobre aquilo que nos deram, já que isto não podemos mudar. Este tipo de DNA, raízes diferentes, mas sim, onde podemos estar juntos neste segundo andar, segundo nível, podemos aí criar uma boa atitude positiva, calorosa, que é muito forte e nos aproximará. Mas temos que manter este primeiro piso, este primeiro andar, para que não toquemos um ao outro, porque você é assim e eu sou assim. E isso temos que aprender. Isso não é uma atitude direta como entre as crianças que temos esta fantasia de amor, mas algo muito real, onde todos podemos estar em uma boa relação. Ser emocional nas características me ajuda ou me prejudica a ascender a este segundo nível, que é um nível mais elevado? Somente com a condição que está equilibrada com o intelecto. E eu entendo de onde vêm nossas raízes, em que medida somos diferentes, e de toda maneira podemos estar juntos apesar disso. Não somos como crianças que exterminamos o que não está bem entre nós. Isso não pode ser apagado. Mas sim que precisamos nos elevar por cima das diferenças, e exatamente na conexão entre nós podemos sentir muito mais expressão e tendências de um ao outro, porque faço contra a minha própria natureza e você contra a tua própria natureza, e então estamos em um nível mais elevado das relações. Isso é difícil para mim explicar. Uma pessoa sozinha pode conseguir isso por si mesma, de tentar encontrar este equilíbrio entre a mente e a emoção? Não. Ela precisa de um companheiro.
Sem um sócio não pode ser, tem que haver diante dele alguém. Mas se pode trabalhar dentro da nação completa, que a todos eu me refiro desta forma e todos se referem a todos, ou seja, não se trata de um homem e uma mulher ou dois amigos. Esta é uma relação que tem a ver entre todas as pessoas e segundo nossos dados pessoais que temos individualmente, nos observamos uns aos outros e queremos criar este nível mais alto, onde podemos expressar alguma coisa muito importante. E o principal para nós é a relação onde o amor cubra todas as transgressões, todas estas diferenças que existem entre nós, criando o nível do amor. Falando de graus de amor, então, podemos dizer que na América Latina haveria uma aproximação maior para chegar a este grau de amor, porque existe maior fraternidade. Sem dúvida, exatamente os latino-americanos podem fazer deste grande continente, desde os Estados Unidos até o Polo Sul, podem criar essa relação e todos sentirão completamente diferentes, ou seja, se sentirão distintos. Eu realmente os quero muito. São pessoas sensíveis, com o coração aberto, muito mais que os outros eu sinto quando eu estou lá. Que nos deem aos europeus exemplo como podem estar em relações lindas, apesar de serem diferentes. Seguimos nesta intenção de construir esta tarefa, deste sonho que parece tão promissor e tão positivo. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Também a ti.